Olá, sejam bem-vindas ao programa MCCM, Mulheres Curadas Curam Mulheres, uma rede de apoio e desenvolvimento para mulheres com histórias reais que vêm para cá compartilhar conosco. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio uma amiga muito querida que eu tenho há algum tempo já acompanhado a sua história e é uma convidada muito especial que vai falar sobre sucesso como empresária. Hoje nós temos aqui Antônia Rosiélia Rodrigues da Silva, mais conhecida como Rose da Padaria. Seja muito bem-vinda, Rose. Obrigado, Márcia, por esse lindo programa, por ter me privilegiado estar aqui, né, contando um pouquinho da minha história. Eu tenho certeza que a minha história ela vai se coincidir, vai impactar a vida de algumas pessoas que já passaram ou que passa algo, ou que tem alguns medos, né, que foi o que a gente discutiu aqui, sobre o empreendedorismo, sobre a mulher em si, né, no posicionamento na sociedade. Então a gente está aí dia a dia lutando pelo nosso espaço, né, porque mulher pode estar onde ela quiser. Exatamente. Bom, ela é empresária, bacharel em Direito, com mais de 23 cursos na sua área e traz uma história de inspiração aqui pra gente. Se você busca inspiração, transformação, esse bate-papo é para você. Rose, conta pra gente um pouquinho como é que você começou com a padaria, como Rose da Padaria. Como você virou a Rose da Padaria? Eu comecei aos 14 anos, quando comecei a namorar, logo em seguida me casei, foi tudo muito rápido. E a gente começou com a padaria, há 9 anos, agora vai fazer 9 anos atrás, que a Rose da Padaria realmente colocou sua identidade no seu próprio projeto, né? Que bacana. Que quando houve a separação, né, do meu casamento, fui casada há 20 anos e 9 meses, tenho 2 filhos lindos, recomecei, Márcia. Eu quero falar sobre o recomeçar, não quando eu comecei. Porque quando eu comecei, eu tinha uma pessoa que me amparava, assim como eu dava apoio para ela. Agora, para nós mulheres, o recomeçar, que é difícil, não é fácil. Então, recomecei há 8 anos atrás, agora quase que 9 anos, com minha própria marca, coloquei meu próprio nome na padaria, né, que era a nossa segunda loja, que hoje é Padaria Rose. Coloquei meu coração, coloquei minha identidade, porque eu sou muito grata a Deus pelo privilégio de ter conquistado meu próprio pão, né? Eu falo que literalmente eu sou uma vendedora de pão, gente. E empreender com seus desafios, Deus me deu o privilégio de vencer, né? De conquistar o sucesso. Mas não é porque a gente chegou no sucesso, Márcia, que a gente não continua errando. A gente continua errando, a gente continua aprendendo e a gente continua cada dia melhor. Melhorando a cada dia, né? Exato. Você falou uma coisa muito importante que é sobre o recomeço. Quando você começou, aos 14 anos, trabalhar sem muita instrução, com o seu apoio, no caso, o seu parceiro era o seu apoio, e depois, de repente, você se viu sem isso. Como foi esse recomeçar? De onde que você partiu para ter essa força toda e desenvolver todos os seus projetos? Márcia, eu sou uma nordestina que eu vim para cá com 5 anos de idade, para São Paulo, né? São Paulo eu digo que é a terra de oportunidades. A pessoa que ela quer vencer na vida, o nordestino, quando ele vem para São Paulo, ele tem muitas oportunidades, né? E minha mãe sempre falava que eu era uma menina muito sonhadora, que eu tinha mania de grandeza. Na verdade, sonhar, né, não tem preço. Então, vamos sonhar grande. Sonhar a gente pode. Isso. Então, eu acho que toda a experiência, todo o processo que eu tive lá atrás, no recomeçar, me deu força. Mas nada como saber que eu tinha 2 filhos. Eu tinha 2 pessoas que dependiam de mim e que eu tinha que honrar elas. Então, acho que o que mais me deu coragem para recomeçar foi os meus filhos. Na época da separação, Sim. eles tinham que idade? O Kevin tinha 12 e o Cauã tinha 6 aninhos. E hoje eles estão com? Kevin tá com 22, Cauã vai para 16. Muito 2 bom. homens.
Muito bom. E o que foi um dos seus maiores desafios nesse recomeço, quando você se viu sozinha, tendo que assumir tudo isso? Meu medo era de não dar certo, né? Tinha um nome muito antigo, uma marca muito antiga, né? De renome no nosso município. E, de repente, eu não pude mais utilizar a marca porque era o nome do outro do outro proprietário. E aí, recomeçar com o meu nome, eu acho que foi a época que eu senti medo de verdade. Eu falei, será que vai dar certo? Foi a época que eu passei noite sem dormir. Além de dias trabalhando arduamente, porque eu falei, vou fazer dar certo. E coloquei o nome Rose, porque eu estava ali o tempo inteiro. Eu falei, que nome eu vou colocar? Estudei inúmeros nomes para colocar e, de repente, todo mundo falava, mas tem que ser Rose, né, minha família? Porque você tá lá, sempre foi Rose, na verdade, desde lá de trás. A diferença é que você agora vai colocar o seu nome, né? Você vai trazer a sua identidade para o seu projeto. E deu super certo. Eu acho que a partir do momento que você coloca o teu coração, que você coloca a tua identidade naquilo que você ama fazer, naquilo que Deus te deu o privilégio de você conquistar, não tem como dar errado se você fizer a sua parte. Com certeza. Eu falo muito sobre isso, né, que vai dar certo. Então, eu acho que foi a época que eu mais tive medo. Foi de dar errado naquele projeto de vida que era meu ganha-pão. Mas você tem outros projetos também, além da padaria, né? Tenho. Você é uma empresária bem-sucedida e tem vários ramos também de negócios. Tenho outros negócios, tenho meus investimentos nos aluguéis. Eu trabalho bastante, viu, Márcia? Porque eu falo muito que eu quero chegar daqui uns poucos anos, poder desfrutar um pouquinho, né? O comércio, ele prende muito a gente. Sim. Meu ramo de atividade, que ele começa às 5 horas da manhã e termina às 0 hora, praticamente você tá 24 horas meio que ligado. Então, você não se desliga, porque não fecha nunca. Eu até brinco com o pessoal. Falei, se um dia acontecer alguma coisa comigo, gente, continue trabalhando, porque eu vou estar feliz de ir lá. Exatamente. Mas eu sou muito grata a Deus por tudo. Mas a padaria é um filho para mim. A padaria é aquele projeto que eu chego ali dentro, eu estou na minha casa. Na verdade, eu vivo mais na padaria do que na minha própria casa. Te realiza? Muito, muito. E você participa de todas as linhas, desde a produção, compra do material, produção dos pães, a confecção ali de tudo, o que vai ser feito, o que não vai, o que vai ser servido ou não? Até hoje, tudo. Faz tudo, absolutamente, né? Tudo. E teve algum momento que foi decisivo, assim, de maior desafio para você? O momento de maior desafio foi no recomeçar na minha separação, em colocar o nome Rose. Mas empreender, Márcia, é um desafio diário. Sim. Tá? E muitas mulheres, principalmente mulheres que são mães, que não têm uma rede de apoio. Graças a Deus eu tinha uma rede de apoio, que era a minha mãe. Então elas têm um desafio diário. Não é fácil. Sim. Olha que interessante. Nós falamos muito aqui sobre a questão da rede de apoio. O MCCM vem para ser uma rede de apoio para ajudar mulheres nesse desenvolvimento, né? A importância de se ter essa rede para você levar adiante o seu trabalho, levar adiante a sua vida, muitas vezes até sozinha, como foi o seu caso, né? Sem o seu esposo, você tinha seus familiares, a sua mãe. Tinha minha mãe. Minha mãe sempre foi a minha maior inspiração, foi sempre a minha rainha e ela sempre esteve do meu lado para tudo. Então eu sou muito grata a Deus, até hoje, né? Ela está sempre ali. Então foi muito importante. É muito importante mesmo. E o que te manteve ali firme e motivada para continuar sempre seguindo, além dos seus filhos? Acreditar em mim. Eu sou a minha maior fã. Muito bom. Muito bom. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem essa necessidade de acreditar. E nem todas as mulheres confiam em si mesmas. Isso é um grande problema que a gente tem hoje em dia. Sim. Eu digo muito aqui o medo, né, Márcia? A gente falou isso agora em off sobre o medo. O medo poda, né, a prosperidade. Sim. Então eu falo muito que Deus colocou no teu coração, Deus nunca vai colocar no teu coração algo que ele não ache que você é capaz de conquistar, algo que você não seja capaz de galgar. Então,
vai. Tá com medo? Vai com medo mesmo que vai dar certo. Muito bem. Muitas mulheres têm essa pressão da questão do medo, de ficar presas ao medo ou à insegurança e não conseguem desenvolver. Isso que você falou sobre ir com medo mesmo é muito importante, Sim. mas isso vem muito do autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, você sabe dos seus limites, aquilo que você quer, aquilo que você não quer, você consegue ultrapassar o medo. Verdade. O medo realmente é algo que para com a gente, né? Se você pudesse voltar no tempo, algo que você faria de diferente, algum conselho que você daria para sua eu mais nova? Eu acho que algo lá atrás que me faz falta, que não sei se eu teria dado conta, mas eu acho que o medo de não dar conta na época fez com que eu travasse e foi prestar concurso público para delegada, que esse era o meu maior sonho. Então, isso eu acho que de tudo que eu fiz lá atrás, eu faria tudo absolutamente igual. Mas eu teria feito O concurso. o concurso. Eu teria feito o que eu realmente sonhava. Nem que desse errado, mas eu teria feito. Então, quando eu olho para trás, Márcia, eu acho que só isso ficou insuficiente em toda a minha trajetória. Os demais é só gratidão, que foi muito aprendizado. Então, gente, hoje a Márcia me fez essa pergunta que refletiu automático. Ela veio no ar. Então, vai com medo, vai mesmo que você saiba que a carga está pesada. Mas lá na frente, você não vai ter que contar para alguém que eu não fui por covardia própria. Eu não fui porque eu achei que eu não dava conta. E a gente é muito foda como mulher, desculpa a palavra. A gente sempre dá conta. A gente sempre dá conta. Então, hoje eu falo muito do acreditar em você, porque o acreditar em você te leva além. Então, eu sou muito grata a Deus. Eu jamais imaginaria que Deus me colocaria em degraus de prosperidade, de conquista, aonde eu estou hoje, Márcia. Então, Bacana. assim, eu olho para trás e falo, eu sou muito grata a Deus. Porque Amém. eu imaginava talvez 10%, aí 40% para ser exagerada, para ter ego. Não esse 100% da onde hoje eu estou e Deus me colocou. Então, você acreditar em você, colocar nas mãos de Deus e só vai, né? O sucesso ele só vem quando você não desiste. E vai ser difícil, você vai apanhar, você vai cair. Bastante. E é igual eu sempre falo para todas, não é porque você chegou no sucesso que você não vai errar mais. Você vai continuar errando, você vai continuar aprendendo e você vai fazer ainda melhor. E vai continuar tendo que fazer, né? Exatamente. Continuar. Não é porque você chega lá num determinado patamar que você tem que parar e ficar só esperando. Você tem que continuar, galgando sua vida. Rose, eu te conheci através de uma postagem no Instagram, que eu já comentei isso com você. Eu fico zapeando muito, né? Passando lá pelos feeds, e eu vi uma mesinha com doação de pães. Então estava escrito assim: se hoje você não puder comprar, pegue o seu, é grátis. Uhum. E isso me chamou muito a atenção, porque eu desenvolvo um trabalho social também com o Rotary Club, você sabe. Sim. Que é muito sobre o servir, dar de si sem ver a quem. E isso, no meio de uma época onde a gente tinha de tanta indiferença de pessoas olhando só para o próprio umbigo, sem querer saber dos outros, me chamou a atenção alguém pegar... E não era pão velho, não, gente. Não era pão de ontem, não. Era coisa boa, fresquinha, que ela faz as embalagens com muito carinho e coloca todos os dias para doação. Isso me chamou muito a atenção. O que te fez chegar até isso? Por que essa doação? Gratidão. Dividir aquilo que você já ganhou de Deus. Exatamente. Que incrível. O ser humano, quando ele é grato, Márcia, ele consegue sempre aflorar a prosperidade na vida dele e na vida do outro. Então, como você disse, é tão bom ser ajudado, mas ajudar o próximo faz um bem. É uma conta com Deus assim surreal. Eu falo, cara, tem dia, eu vou contar aqui para vocês, que tem dia que a gente acha que não vai dar conta. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que não vai ter solução. Tem situações da qual você fala, meu Deus, por que isso?
e de repente tudo é resolvido, tudo é solucionado, Deus coloca a mão e age de uma forma surreal. Você fala, por que isso? É verdade. A sua continha com Deus. Então eu acho que a gratidão, ela te move além. É verdade. E você teve uma experiência também na política há pouco tempo, né? Tive. O porquê disso? A vontade de fazer mais pelo outro? Márcia, a política para mim, ela tem, eu falo sempre, né? O social, ela é algo que está. Na pele. É, Já passa lá no... então, a política ela possibilita muitas ações. Sim. Você sabe disso porque você trabalha com ações, embora você não tenha o apoio direto da política mas você sabe o quanto as portas se abrem no social quando você entra na política, quando você participa das ações políticas. A gente faz política diariamente. Diariamente. Tudo né? é política. Não a política partidária. Uhum. Mas no caso, essa que a gente está falando é da política partidária. Como é que foi essa sua experiência? Essa experiência, ir para a política, levar o nome da mulher, representar a mulher para mim. Então, a vontade de fazer e de trazer ações para as mulheres. Eu acho que a gente ainda está naquela bola, né? Que não, mulheres não levantam mulheres não apoiam mulheres. Eu falo muito hoje. Na política, hoje tem mais vereadoras, né? Mas até a última, né, concorrência, Sim. a penúltima é uma mulher. Então, E assim, olha nosso lá. número é muito pequeno nos cargos, né? Eu não falo de sucesso, eu falo nos cargos políticos, cargo executivo, enfim. Nosso número ainda é muito pequeno. A gente ainda tem uma representatividade muito pequena. Uhum. E isso faz com que a gente não consiga ter ações, isso faz com que a gente não consiga realmente ter a realidade do direito de igualdade. Sim. Por quê? A gente não tem representatividade, a gente não tem pessoas ali lutando. E quem vai lutar pela mulher? Exatamente. Então, é isso. A política, para mim, é levar meus projetos. Tem uns projetinhos na gaveta que vai trazer muitos benefícios. Sonho com esses projetos e eu sei que eu só vou conseguir um dia aprovar eles e colocar em prática através da política. Uhum. E eu quero um dia deixar um legado, que eu fiz a diferença na vida de algumas mulheres. Então, a política, para mim, é um propósito de vida para com as mulheres, porque nós, Márcia, eu e você, somos mulheres curadas. Somos mulheres que levantamos mulheres. Exatamente. Somos mulheres que lutamos dia a dia para representar outra mulher, para dar, no mínimo, que seja uma palavra. Mas se a gente tiver o poder de trazer ações que mudam a vida de outras mulheres, eu tenho certeza que, ricamente, a gente vai ser muito mais. Ações efetivas que realmente atuem, né, na vida de cada uma delas. Uma das coisas que a gente tem de discussão, de briga mesmo, dentro do MCCM, muito grande, é tentar mostrar para as mulheres que nós não somos concorrentes. Mesmo que nós estejamos na mesma linha de trabalho, nós não somos concorrentes. A mulher, ela carrega em si o dom da vida. E ela carrega uma questão muito mais séria, muito mais pesada do que o homem. E primordialmente já foi colocada essa questão dessa dubialidade, né? dessa disputa entre mulheres. E não existe. Quando a mulher se vê curada, quando a mulher se sente preparada, ela ajuda outras mulheres. Sim. Ela não concorre. Então, uma coisa que eu sinto muito, todas as vezes que eu procuro por você, que eu levo os projetos, que eu te peço ajuda, ou que eu levo ideias, é que você prontamente está lá para ajudar. E isso é uma coisa muito bonita, muito bacana. Isso realmente demonstra a sua cura. Quando a gente fala em mulheres curadas curam mulheres, é isso que você trouxe aqui pra gente. A mulher, quando ela tem essa cura no seu coração, quando ela sabe do seu potencial, ela não vai disputar com outra mulher. Ela vai trazer essa outra mulher para o mesmo nível, para o mesmo patamar que ela está. E dessa forma você atinge mais e mais e mais mulheres. E trazer para esse patamar não vai tirar o valor, ao contrário, vai agregar muito. Sim. Então, eu falo muito sobre isso, né? Somos maioria, né, na popularidade, somos a maioria, mas ainda somos a minoria em amparo, em apoio próprio,
em levantar umas às outras. Sim. Você levantar uma mulher, você dar apoio para uma mulher, não vai deixar você menos mulher. Ao contrário, a tua evolução espiritual, a tua evolução para com você mesmo é muito maior. Então, assim, é um grande ganho. E eu digo muito, né? É do lado das boas que você fica melhor. Então, ande com pessoas que têm propósito. Tenha do lado pessoas que realmente caminhem com o mesmo propósito ou que tenham a mesma intenção que você vai longe. Isso aí. Eu costumo falar que você tem que estar com pessoas que falem de projetos, não de outras pessoas. Sim. Né? E quando você carrega consigo esse fazer o bem, esse ajudar, não importa quem seja. E mulher precisa apoiar a mulher. Isso não é um movimento feminista, tá, gente? É real. A gente precisa ter essa visão, porque quando a mulher entende a dor da outra mulher, um homem nunca vai entender o que é um parto. Ele nunca vai entender o que é... Eu acredito que não aguentaria. Uma dor, por exemplo, uma cólica menstrual. E o entender tudo aquilo que os hormônios fazem e tudo mais, só uma mulher para entender outra mulher. E quando você entende essa sua colega, companheira, parceira, enfim, até uma desconhecida, você sabe o que ela vai estar passando. E levar esse amparo é muito importante. Márcia, eu falo que Deus às vezes envia pessoas que mudam a tua vida. Então, com certeza. Eu acredito muito que a mulher, quando ela está preparada para levantar a outra, quando ela está preparada para dar apoio para outra, ela se autoeleva para outro nível, assim como ela coloca essa mulher em outro nível. Porque a gente sabe que a mulher ela tem uma carga muito pesada, né? Sim. Diária. Ainda tem. Ainda tem, e eu acredito que vai ter sempre, né? Porque já é uma cultura e a mulher ela é muito servil. Isso já é cultura. E já é dela, né? Sim, o cuidar, o servir, já é da própria mulher. Exatamente. Então, ter outras mulheres que têm esse mesmo pensamento, que estejam ali preparada para dar uma palavra muda a história, muda a vida, muda propósito e projetos. Com certeza. Eu falo muito que é tão bom você sentar, hoje como você disse, a gente conhece muitas mulheres, mas sentar hoje numa mesa para você falar sobre cura, que é o principal, eu acho que é o principal tópico que a gente tem que tocar quando a gente senta com a mulher. Mas o segundo, projetos e sonhos, é mais difícil. Normalmente elas sonham para os filhos, para a família e não para si. E aí, de repente, você senta com alguém que te tira desse casulo que você tá e você começa a falar, poxa, a Márcia conseguiu, eu consigo. Exatamente. Então, você consegue trazer um despertar. Então, a mulher, ela consegue... eu acho que essa parte da disputa no positivo é isso. Quando a outra fala, olha, eu consegui. Ela fala, eu também consigo. Uhum. Então, eu acho que a mulher ela tem que pegar muito o lado positivo da outra mulher. Sim. Então, é isso que eu quero. Eu quero chegar onde a Márcia está. Eu tenho que andar com a Márcia. Mas... E eu acredito que o propósito desses programas é exatamente esse. Você demonstrar vidas reais, superações, para que as mulheres vejam e se identifiquem também. Puxa, eu também posso, eu também consigo. Ela conseguiu, eu também vou conseguir. Isso é muito importante. Muito bom. Bom, no MCCM a gente trabalha com 4 pilares de desenvolvimento, que é o autoconhecimento, a autoestima, porque você não gosta daquilo que você não conhece. Então, você precisa conhecer para poder gostar. Sim. O autocuidado, que se você não conhecer e não gostar, você não cuida. Verdade. Então, é o 3º pilar. E o 4º pilar, o desenvolvimento de potencialidades, que é você conhecer aquilo que você faz de melhor e poder viver disso. Porque eu já vi muitos casos assim, o que você vai fazer da vida? Não sei, tal profissão dá dinheiro. Direito dá dinheiro, né? Ou coisas assim. E não é. Às vezes você vai ser um advogado até de sucesso, mas infeliz. E não é por aí. Então, com esses 4 pilares desses 4 pilares do desenvolvimento do MCCM, eu queria saber de você o que você considera mais desafiador para a mulher. Eu acho que o desafiador para a mulher, hoje,
eu vou colocar eu vou me colocar nesse pilar, mas eu vou colocar na primícia. A mulher, ela tem medo ainda de meter as caras e ir para cima, né? E Uhum. isso eu não falo no profissional, eu falo muitas vezes no pessoal, eu falo muitas vezes até na sua vida mesmo, no seu íntimo. Então, a mulher hoje, ela ainda tem esse tabu de se auto-jogar. Não, eu vou, vai dar errado, eu vou levantar e vou para cima e vai dar certo. A mulher ainda tem essa dificuldade, porque eu converso com muitas mulheres diariamente, vem algumas conversar comigo apenas para poder saber, Rose, como é que você faz? Eu falo, cara, tem dia que dá vontade que Jogar tudo pro eu alto. falo, meu, quero sumir. Tem dia que você vai estar vulnerável, vai ter dia que vai ser difícil, mas você tem que ir do mesmo jeito. Então, porque esse é o teu propósito, não interessa o que vai acontecer. Você Exato. tem que estar disposta a resolver. Eu brinco muito com algumas mulheres quando elas estão drasticamente que você não consegue colocar algo ali na cabeça no momento, porque a pessoa está tão ali emotiva, emocionalmente abalada, que eu falo, cara, a gente nasceu para duas coisas: resolver problema e pagar conta. Se não tiver isso, é um CPF cancelado. Uhum. Tudo hoje é lutas, processo, vitória e compensações. Tá certo. Então não tem o que você falar, ai, vai ser fácil. Nada é fácil, Márcia. Tudo é difícil e eu acredito que quanto mais difícil, mais vantajoso e mais próspero vai ser. Lá no final, né? Exatamente. Então é não desistir do seu processo, Sim. não murmurar e sim agradecer e pedir direção a Deus, correr atrás. O segredo de tudo nessa vida, principalmente do sucesso, é jamais desistir, independente do que aconteça. Então, eu acho que em todos os pilares da nossa vida, é nunca desistir. Perfeito. Então, desses 4, você acredita que o autoconhecimento é o primordial? Eu acredito porque quando você se auto-coloca em posicionamento de que eu vou de qualquer forma, de que eu sou capaz, pode não ser hoje, mas amanhã, Márcia, mas a depois, isso hoje vai ser um aprendizado, faz com que você vá além. Sim. Às vezes hoje você não é capaz de subir, eu vou dar um exemplo aqui da escada, né? Hoje você sobe 4 degraus, você está morta. Amanhã você já evolui para 6, 7. Já E consegue um aí, pouquinho mais. então, cada dia é um novo dia para que você acorde e vá se superar. Porque a gente é superação diária. Isso aí. Então, em todos os âmbitos da nossa vida, tanto no profissional, no pessoal, quanto no nosso íntimo. Todo dia é um desafio. Perfeito. Eu acredito que o autoconhecimento é a base de tudo. E desde pequenininho, se a gente já tivesse começado com isso, a gente não passaria por tantos problemas, né? A partir do Exatamente. momento que você se conhece, você sabe dos seus limites e aonde você quer chegar e o que você não quer. Então, o autoconhecimento é a base. Perfeito. E que mensagem que você poderia deixar para as nossas telespectadoras? A mensagem, eu acho que a primícia que eu gostaria de deixar, tanto para todos que estão nos assistindo, mas em especial para as mulheres, que você, mulher, apoie as mulheres que estão ao seu redor. Você, empresária, você, empreendedora que está começando, peça apoio para os seus amigos, peça apoio para a sua família, peça apoio, divulgue. Eu falo muito, Márcia, que as pessoas falam assim, ai, Rose, você não tem vergonha de divulgar? Eu sou o meu projeto, eu sou um orgulho, eu adoro vender meu pãozinho quando está saindo quentinho, eu jogo na minha Isso rede aí. social. Tudo é venda, tudo, absolutamente tudo é venda no nosso âmbito profissional. Tudo é venda. Então você tem que ter o marketing, você tem que divulgar. Eu não consigo pagar o marketing, Rose. É muito caro, faz você mesmo, mete as caras. Vão te criticar, vão falar de você. E quando dá certo, porque dá certo, minha gente, vão te copiar. Porque vai dar muito certo. Então, a mensagem maior que eu deixo é não desista dos seus sonhos. Deus nunca vai colocar no teu coração algo que você não seja capaz de galgar, algo que você não seja capaz de realizar. E nós mulheres aqui, ou Márcia, no reflexo do seu programa,
eu digo que precisamos se apoiar mais, precisamos nos unir mais. A mulher, quando ela levanta outra mulher, ela não invalida o que ela é, ao contrário, ela leva uma bagagem muito maior, é muito mais próspera, assim como ela deixa na vida daquela outra. Então, vamos se unir e vamos fazer a diferença, porque nós mulheres somos foda. E se tiver junto, somos mais ainda. Não custa nada, né? Não. Repostar, apoiar, curtir, deixar uma mensagem motivacional, não custa nada. Você tá lá passando na rede social o dia inteiro, né? Um bom dia faz diferença, Márcia. Aquele bom dia com alegria. Uma apoiar a outra é de grande valia e às vezes faz muita diferença. Em cima disso que você falou, eu vou fazer só um comentário. Uma vez eu fiz um pedido grande de pizzas, você lembra? Lembro. E foi porque você tinha postado. Mas me deu uma vontade. Ela falando da pizza, ela mostrando a pizza lá no Instagram, eu olhei e falei assim, já sei o que a gente vai jantar. E nós estávamos numa reunião lá do Rotary e fiz um pedido grande de pizzas, porque era para isso mesmo. E é isso aí. E quando você falou, fiz questão de levar, né? Eu Era seu aniversário, não era também? Ou era de não, quem que eu levou um bolo? Era alguma comemoração que a gente estava fazendo, não me Ia lembro. ser seu aniversário no dia seguinte, eu acho. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Foi alguma comemoração. Foi muito bacana. Então, gente, para vocês verem que dá super certo. Então, para você que está começando a empreender, para você, mulher que tem receio, que está com medo, vai com medo. Posta com vergonha, que você vai aprimorando, você vai melhorando. Daqui a pouco você vai ser um avião no marketing. E, poxa, vender faz muito bem, né? Porque a gente tem que lutar. Faz toda a diferença, Faz toda a diferença, né? Eu acho que o sucesso da nossa vida, ele é um plantio diário. Todos os dias você tem que regar aquele plantio para que você consiga depois colher os frutos. Então, vai para cima. Com todas as dificuldades, você vai errar, vai aprender, mas Deus vai te honrar. Deus não vai deixar você sem o teu sucesso se você realmente se propôs a pagar o preço. Isso aí. Amém. Quero te agradecer muito essa sua vida. Eu sei que tua vida é bem corrida, né? Parar, assim, num dia de semana à tarde para vir aqui gravar conosco atrapalha bastante, mas quero te agradecer e dizer que eu tenho muito orgulho de me autodenominar sua amiga, hein? Porque você é uma mulher, como você diz, é foda. Nós somos, Márcia. Nós somos. E assim, quando você me chamou, eu nem sabia o que era e até perguntei hoje, o que a gente vai falar? É verdade. Gente, o que a gente vai falar? Te admiro muito, te respeito muito, Gratidão. Faço questão de te repostar quando você me marca. Eu acho vejo. que até no meu perfil profissional eu te reposto na padaria. Porque eu sei a mulher de valor que você é e o quanto você agrega na vida de tantas outras mulheres. Então, aqui o reflexo de hoje é que somos mulheres curadas, levantando outras mulheres. Então, isso é um orgulho, é um prazer estar aqui. Quantas vezes você me chamar, vai ser uma honra. Opa! Tá bom? Obrigada, gente, viu? Um beijo no coração de vocês. E mulher, vai pra cima, vai em busca do seu sonho. Isso aí. Tá dado o recado, né? Se tiver medo, vai com medo. Se tiver insegura, vai com insegurança mesmo. Busque uma rede de apoio. Se você não tiver mãe, marido, família, procura o MCCM. A gente procura te dar essa rede de apoio, esse amparo no seu desenvolvimento para que você consiga alcançar outros patamares, para que você consiga ir para o sucesso e ser feliz. Eu costumo dizer que a gente está nessa vida para duas coisas: amar e ser feliz. Amar o próximo, ajudar as pessoas e ser feliz, que é para isso que Papai do Céu nos criou. Gratidão e em breve a gente volta com mais uma entrevista no programa Rede MCCM, Mulheres Curadas Curam Mulheres, aqui na TV das Artes.